a falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação. Amém. Agora abra comigo Salmo 90. Salmo 90, nós vamos ler aí 3 versos aleatórios. Verso 7, verso 12 e verso 17. Salmo 90, 3 versos, o 7. Vamos ler o 7 e o 8, aí o 12 e o 17. Amém? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Deus fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir tua voz. Ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o rei Acaz foi um rei que fez o que foi mal aos olhos do Senhor. E uma das coisas que ele fez de ruim foi encher o templo do Senhor de entulhos. Mas o seu filho Ezequias, rei de Judá, diferentemente do seu pai, tirou os entulhos do templo, tirou as imundícias, purificou o templo. E assim, queridos, todos nós sabemos que na dispensação da graça, todos nós temos consciência que o templo é algo importante no reino de Deus, pois é a casa do Senhor, é um lugar consagrado, é um lugar santo, é um lugar onde deve ter reverência. Mas assim, queridos, cada um de nós é um templo do Senhor, porque nós somos uma igreja viva, nós somos um organismo. E o apóstolo Paulo declarou lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, esse templo aqui, corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora vejam bem, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 19 e 20, o mesmo apóstolo declarou assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a palavra relevante acerca desse templo do Espírito, que somos nós. Porque fostes comprados por bom preço. Agora ele começa a aconselhar: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso templo, o nosso espírito pertence ao Senhor. Amém, igreja?
E lá em Romanos, no capítulo 12, todo mundo conhece muito bem esse texto. Versículo 1, Paulo declarou assim: a demoestação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As pessoas estão olhando para nós e não veem o nosso interior, não veem a nossa alma. As pessoas estão olhando para nós e veem isso aqui, o exterior, a aparência. Culto racional. E assim, amados, todos nós podemos ser templo de Deus. Amém? Todos nós podemos ser templo de Deus. Mas esse templo pode estar cheio de entulhos, pode estar cheio de sujeira. Ou seja, a nossa alma pode estar suja, desfigurada, transfigurada. A nossa alma. E algumas coisas são tão relevantes que podem até nos afastar da presença de Deus. Pode até nos afastar. Não sei se você prestou atenção na leitura do Salmo 24. Vamos voltar lá? Acompanhe comigo. Salmo 24, que o meu querido irmão Cláudio leu. Salmo 24, no verso 3, Davi está fazendo uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem serão? Aí ele mesmo responde: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E eu quero abordar tudo isso aqui, mas eu quero falar de mãos sujas, de coração impuro, daquele que entrega sua alma à vaidade e daquele que jura enganosamente, porque esses não habitarão na presença do Senhor. Porque quem vai habitar na presença de Deus? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, primeiro entulho, eu já tratei alguma coisa aqui na semana passada: mãos sujas. Mãos sujas. Provérbios 6,17, o sábio, declarou assim que uma das coisas que Deus abomina são mãos que derramam sangue inocente. Uma das coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Quando Davi pecou e Deus fez propostas a ele, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque poucas pessoas usam as suas mãos com misericórdia. Agora Deus já estende as suas mãos com grande benignidade. Gente, Lucas 22, versículos 20 ao 22, tem um texto que eu acho muito triste. Nas palavras de Cristo, nas palavras de Jesus: semelhantemente, tomou um cálice depois da ceia, dizendo, aqui Jesus começou a falar: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Eles iam participar da ceia. Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas olha a declaração de Jesus, olha que forte isso: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa.
E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Jesus continuou falando: mas ai daquele homem por quem é traído. Jesus estava falando de Judas. A mão do que me traz está comigo à mesa. Gente, Judas, ele estava com as mãos sujas na presença de Jesus, participando do seu convívio, participando do seu relacionamento, participando da sua mesa, e com maus desígnios derramou sangue inocente e consequentemente deixou de estar no lugar santo. Consequentemente, por quê? Seu fim foi horrível, um suicídio respaldado pela dor do remorso, pelo peso da culpa, pela consciência latejante, por ter assinado simbolicamente um tratado de morte, um tratado de traição, onde a vítima foi aquele que veio só para lhe estender as mãos, só para lhe salvar. Agora, eu, analisando a vida de Judas, eu percebo que as suas mãos sujas evidenciaram a sua ganância. Um coração que se vende em troca de migalhas, que prefere, amados, dinheiro em lugar de honra, que se vendeu por míseras 30 moedas de prata, míseras. Abra comigo o Salmo primeiro, abra aí rapidinho, Salmo primeiro. Salmo 1, verso 5. Olha o que diz esse salmo. Muitas vezes a gente fica indagando de algumas pessoas que saem da igreja, mas olha o que diz o Salmo 1, verso 5. Nós temos que dar atenção à palavra de Deus. Salmo 1, verso 5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Gente, o fim de Judas foi horrível. É por isso que Moisés, com toda a sua sabedoria e experiência, autor do Salmo 90, declarou lá no final do Salmo: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Quem deseja a graça do Senhor nosso Deus nessa noite? E olha como que ele encerra: e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que você anda fazendo com as suas mãos? Porque a mão pode ser estendida, pelo contrário, não. A mão pode arrancar alguém do abismo ou pode empurrar alguém para o abismo. A mão que constrói uma forca, é a mão que colabora para a sua própria morte. Porque quem cava uma sepultura para alguém, vai ser velado, enterrado nessa sepultura, melhor dizendo. Amados, Jesus declarou em Marcos 9,43. Olha a palavra de Jesus aqui: e se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Isso aqui, gente, é aquele que veio por amor ao mundo para salvar os pecadores. E ele está falando que se a tua mão te escandalizar, corta fora. Porque é melhor entrar no reino aleijado
do que com 2 mãos ser lançado na gena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus falando. Davi, no Salmo 18, versos 20 ao 24, declarou assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me segundo a pureza das minhas mãos. Quem habitará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. Recompensou-me o Senhor conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Como que a gente pode manter as mãos limpas? Estando na presença do Senhor e não se apartando impiamente. Porque todas as tuas ordenanças estão diante de mim. Pessoa que vive a palavra tem mãos limpas. Porque todas as tuas ordenanças estão diante de mim, e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele repete: também fui irrepreensível diante dele, e me guardei da iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Davi falando, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Gente, terminando esse tópico aqui, aprendamos com Jesus a ter mãos limpas, que não derramam sangue inocente, que não assinam tratado como Jezabel, querendo prejudicar, tomar a vinha que não era para ser dela, não era para ser de Acabe, era para ser de Nabote. Aprendamos com Jesus a ter mãos limpas, cheias de benevolência, cheias de graça, de amor, de misericórdia, mãos que são estendidas até mesmo para os inimigos, e que ao invés de condenar o inimigo, assina inocente. Aprendamos com Jesus a ter mãos limpas, porque mãos sujas é um entulho que pode amaldiçoar o templo do Espírito. Segundo entulho, coração impuro. Foi tratado muito sobre o coração ontem, e eu quero dar continuidade hoje. Coração impuro. Mateus 15 tem um texto interessante, que diz assim, logo no início: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aí nos versículos 7, 11, a resposta de Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes, gente, aqui é Jesus, hein? E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Aí lá no versículo 18: mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, contamina o templo do Espírito. Agora, Senhor, como que está o meu coração diante do Senhor nessa noite? Como que está o seu coração? Provérbios 15, 11 diz que Deus contempla o inferno e a perdição, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Como está o nosso coração nessa noite? Como está o nosso coração nesse templo do Espírito? Porque o que contamina o homem procede do coração. Aí o que procede do coração?
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, e muito mais. Jesus economizou aqui. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos pode no máximo dar uma dor de barriga, né? Pode no máximo acontecer isso, mas isso não contamina a alma do homem. Mas aquilo que procede do coração pode contaminar. E o coração impuro pode ser um entulho dentro do templo do Espírito. Porque a questão aqui, amados, é o coração. E muitas vezes o que tem prevalecido nas nossas vidas é o coração impuro. É o coração impuro. Eclesiastes 11 diz assim. Olha, gente, a intensidade desse texto. Olha a intensidade desse texto. Eclesiastes 8:11 diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Que o sábio está dizendo aqui? Que o juízo de Deus é tardo. Por isso que o coração continua praticando malignidades, porque não tem tratamento. Mas, gente, a hora que o tratamento chega, aí suporta. Porque com certeza é um Deus que nos acuda. Porque com certeza é um Deus que nos acuda. Porque nós devemos considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Amados, o coração do homem é onde iniciam-se as paixões, as inclinações, porque todas as saídas da vida prosseguem no coração, da alma. Todas as saídas da vida. E ele pode ser tanto impuro devido à nossa natureza pecaminosa, que é uma consequência, né? Mas também pela ignorância acerca de Deus. Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus podem ter o coração impuro com a maior naturalidade, mas também pode ser por rejeitar o conhecimento. A pessoa continua com seu coração impuro mesmo tendo conhecimento de causa. E aí eu penso que o juízo de Deus é dobrado. Porque uma coisa é você errar, transgredir sem conhecer, outra coisa é você errar, transgredir tendo conhecimento de causa. Nós temos uma inclinação, né? Uma tentadora influência de Satanás. Satanás está por aí, né? Porque o diabo ele visa roubar o lugar de Deus no coração dos homens. E como que ele faz isso? Como que Satanás age? Deturpando a palavra e levando os homens a negociar princípios. Gente, lá em Atos 5:3, olha o que Pedro disse a Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? O que Pedro está falando aqui? Que Satanás encheu o coração de Ananias. E quantas vezes o diabo está tendo esse acesso? Porque nós abrimos brechas, porque nós damos legalidades para que Satanás haja. Gente, é por isso que Provérbios 17:20 diz que o perverso de coração nunca achará o bem,
e pode morrer por meio das suas inclinações, por meio das inclinações do seu coração. Agora, uma pergunta interessante de Salomão. Uma pergunta interessante de Salomão. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração? Limpo estou do meu pecado? Ele declarou isso lá em Provérbios 29. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração? Quem pode dizer isso? Se até Davi, o homem segundo o coração de Deus, pediu para Deus lá no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se até Davi, o homem segundo o coração de Deus, pediu para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você já chegou a pedir para Deus isso? Quem pode dizer: purifiquei o meu coração? Limpo estou do meu pecado? Agora vejam bem, existe essa possibilidade de limpeza do coração. Porque Jesus declarou lá no Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 8, Jesus, ele declarou assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos seguir o conselho de Pedro. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Amém? Porque dessa maneira, dessa forma, o coração ficará puro, quando nós santificamos Cristo nos nossos corações. Moisés, mais uma vez, texto que foi lido, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quem deseja um coração sábio, limpo e purificado? Terceiro entulho. Primeiro entulho que pode prejudicar o templo do Espírito: mãos sujas. Segundo, coração puro. Terceiro, alma entregue à vaidade. Alma entregue à vaidade. Gente, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, disse Salomão, né? Existem vários conceitos acerca de vaidade, e muitas vezes as pessoas confundem as coisas, na maioria das vezes, atribuindo ao termo vaidade aquilo que se refere somente à imagem e aparência exterior. Nossa, uma pessoa vaidosa porque ela se veste bem. Gente, muitos pensam que uma pessoa é vaidosa pela maneira que ela se arruma, se adorna, se veste. No ambiente legalista, religioso, muitos desvirtuam o capricho. Muitos. Cuidado com o corpo, o zelo da imagem, a aparência, o culto racional. Logicamente que o padrão da igreja, o que é? Ordem e decência. O servo de Deus precisa ter discrição para não causar escândalo. Mas se arrumar bem, não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com zelo, com capricho. Gente, é muito comum, né, em muitas denominações, distorcerem a palavra, subjugando principalmente as mulheres. Como mulheres são oprimidas em muitas denominações. Como mulheres são oprimidas. E através de conceitos humanos que passam de largo da palavra de Deus, que não tem nada a ver com doutrina bíblica. Quando eu estava pastoreando a outra igreja, uma pessoa abriu a sua boca lá e falou: aquela tal saiu da igreja porque a igreja não tem doutrina. Como que a igreja não tem doutrina? Ainda bem que eu não estava na conversa, porque senão eu poderia perguntar para essa pessoa: a senhora pode me explicar o que é doutrina?
Alguém pode me explicar o que é doutrina? Como que a igreja não tem doutrina? Nós precisamos entender uma coisa. Doutrina é uma coisa, dogma é outra. O que é a doutrina? Doutrina é a revelação da verdade conforme se encontra nas Escrituras. Agora, o que é dogma? Dogma é a declaração do homem acerca da verdade. É a declaração do homem. A doutrina vem de Deus. O dogma vem da interpretação humana. E o homem pode distorcer do jeito que bem entender. Vamos entender o que é a vaidade tão citada na Bíblia. Tem um lado bem mais sombrio e mortal, a vaidade bíblica. É muito mais relevante, mais 1000% mais relevante do que a aparência, porque tem a ver com o interior do homem. Tem que ver com o interior, tem a ver com o interior, com a alma. Tem a ver com a alma. O texto que nós lemos, Davi, lá no Salmo 19. Davi, lá no Salmo 19, 13, diz assim, presta atenção: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, e assim ficarei livre de grande transgressão. A vaidade tem a ver com a soberba. Gente, a vaidade que Davi menciona no Salmo 24, 4 tem a ver com o orgulho em si. Já se deparou com uma pessoa orgulhosa, bem orgulhosa? Pessoa que arrota a arrogância. Já se deparou com uma pessoa assim? E gente, o orgulho é uma questão da alma doente, que precisa ser curada. Porque a soberba humana sobrepuja e engrandece o próprio indivíduo. O próprio indivíduo. Uma pessoa que quer ser mais santa do que a outra, essa pessoa se torna senhor da sua própria vida e quer ser senhor de tudo e de todos, mas não é senhor de ninguém, porque senhor é só um que está no céu. Só isso. Os demais são todos homens, falhos.